Concílio Ministerial terá transmissão via satélite. Na Bolívia, policial usa as férias para evangelizar. Dia Mundial dos Desbravadores é comemorado em várias partes do Brasil. Campanha Impacto Esperança distribui 22 mil livros em cidade chilena. O dia 1º de maio ficará na história missionária da Igreja Adventista no Centro-Oeste do Brasil. Foi o início do projeto missionário Missão Total. 20 jovens deixaram todos os seus afazeres pessoais para dedicarem 8 meses na pregação do Evangelho em algum lugar dos estados de Brasília, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins. O projeto terá 2 etapas. A primeira será para treinamentos durante os meses de maio a julho. A partir daí, a Missão Total será realizada diretamente no campo missionário, em locais onde a presença adventista ainda é pequena ou inexistente. O presidente da Câmara dos Deputados do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, e Carmen Aciaín, presidente do Consórcio Latino-Americano de Liberdade Religiosa, receberam os livros Todavia Existe Esperança e Esperança Viva, das mãos de Carlos Biagi, que é o diretor de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista no Uruguai. A entrega foi feita durante a realização de uma jornada parlamentar denominada Liberdade de Consciência, que contou com a participação de líderes religiosos, autoridades políticas e imprensa. No último sábado de abril foi comemorado o Dia Mundial dos Desbravadores. O Clube Rocha Firme da cidade de Ji-Paraná, em Rondônia, apresentou para a igreja e para a comunidade algumas das atividades que eles desenvolvem. Semelhante a eles, outros clubes da região comemoraram a data especial e já estão se preparando para, de 20 a 22 de maio, participarem do Campuri Regional na cidade de Ouro Preto do Oeste. Já em Recife, Pernambuco, no Nordeste do Brasil, a data foi comemorada em uma reunião solene realizada no plenário da Câmara Municipal da cidade. Pastores e dezenas de desbravadores participaram da solenidade. Interessante, Márcia. E no sábado, dia 30 de abril, foi realizada a campanha Impacto Esperança no centro da cidade de Chillán, no Chile. A pastoral da Universidade Adventista do Chile distribuiu para a comunidade 22.500 exemplares do livro Todavia Existe Esperança. Uma das pessoas que recebeu o livro foi o representante do prefeito local, Miguel Ángel San Martín, que comentou estar muito impressionado com a qualidade musical das apresentações que estavam sendo realizadas e com a espiritualidade dos participantes. A campanha foi forte, especialmente em 7 regiões, onde a Igreja Adventista pretende estabelecer novas congregações. Muito bom, né, Felipe? A Igreja Adventista de Nova Esperança, em Ananindeua, no Pará, realizou uma grande ação social, atendendo 753 pessoas na comunidade. A ação foi realizada em frente à igreja, em uma das principais avenidas da cidade. A ação teve o apoio do Serviço Social do Comércio, o SESC, que disponibilizou 23 funcionários, entre enfermeiros, dentistas e cabeleireiros. O projeto solidário teve início às 8 da manhã e encerrou no finalzinho da tarde. Todas as pessoas atendidas receberam o convite para o evangelismo da Semana Santa. Félix Flores é um oficial da polícia boliviana que reserva suas férias para pregar o evangelho. Ele, a sua esposa Lula Queiroz e sua filha Janete, há vários anos vem usando os dias de férias para o evangelismo. A última região beneficiada com o trabalho deles foi o Barrio Nuevo, na cidade de Santa Cruz de la Sierra. Eles usam o carro e o equipamento de som para o convite e conduzem as reuniões em um pequeno grupo. Um exemplo, com certeza, para ser imitado, né, Márcia? Verdade, Felipe, sem dúvida alguma. Alguns momentos da programação do Concílio Ministerial Unidos na Esperança contarão com transmissão via satélite e pela web no canal executivo. Esta possibilidade beneficiará a todos que estão interessados em acompanhar mensagens especiais, como, por exemplo, a apresentação do líder mundial da igreja para a área ministerial, pastor Jerry Page, e a apresentação do secretário mundial da Igreja Adventista, DTND, que falará sobre desafios do ministério no século XXI. Além deles, também haverá palestras com os conhecidos pastores Mark Finley, George Knight, Derek Morris e Russell Burrell. Para mais informações, acesse www.concilio2011.org.
Ser missionário em um país distante é, sem dúvida, o sonho de muitas pessoas. Muitos já tiveram a oportunidade de colaborar com a pregação do Evangelho em terras distantes. Entre eles estão o casal pastoral Elbert e Cleide Kuhn, que atuaram durante 6 anos na Mongólia. Hoje nós vamos conversar com a Cleide, pedagoga, que trabalha hoje no Serviço Voluntário Adventista aqui em Brasília, para conhecer um pouco dessa experiência missionária. Cleide, fala um pouquinho para nós como foi esse chamado para servir em um país distante, um país muito diferente do Brasil, por exemplo. Bom, Felipe, como você falou no início, a maioria das pessoas sonham e querem ser missionárias. Elas planejam ser missionárias, não foi o nosso caso. Nós estávamos no Rio Grande do Sul, muito felizes, meu marido trabalhando no distrito por muitos anos, nós estávamos em Porto Alegre, e nós nunca sonhamos em ser missionários. A família do meu marido, ela é missionária. Tenho 2 cunhados, pastor Ronald e pastor Wagner, sempre foram missionários na Adra por muitos anos, mas nós decidimos que o nosso trabalho missionário seria no Brasil. E um dia, o meu cunhado, o pastor Ronald, estava aqui, visitando a América do Sul, fazendo um tour com o pastor que era responsável pelos missionários no mundo. Ele estava traduzindo, e ele comentou que precisava de pastores na Mongólia. E perguntou para o meu cunhado se ele sabia indicar alguns nomes, e ele indicou alguns nomes. Em uma das noites, ele ligou em casa e conversando com meu marido numa conversa informal, perguntou, olha, está precisando de pastor na Mongólia, você não está a fim de ir? E ficaram brincando e tal, e no final ele falou, estou falando sério, você não quer pôr o seu nome? E o Albert falou, ué, põe aí, isso nunca vai acontecer mesmo? E no outro dia ele foi me contar. Ele falou, olha, eu tenho uma coisa para te falar. Nós saímos e ele disse, olha, eu, de brincadeira, mas depois virou sério, coloquei o nosso nome para nós sermos missionários. Eu fiquei paralisada, não sabia o que falar. A única coisa que eu disse para ele, falei, olha, você vai e você vai tirar o nome, porque isso vai acontecer. Isso era em junho. E nós recebemos o chamado em setembro de 2003. Então, essa foi a forma que a gente... Eu fui como Jonas, né? Indo, não querendo ir. Mas essa foi uma forma totalmente atípica de receber um chamado. Agora, Cleide, a gente está curioso aqui para saber, conte para nós quais foram os maiores desafios e também as melhores alegrias que vocês viveram lá na Mongólia. Bom, Márcia, você sabe que a Mongólia, a maioria do pessoal pensa que é na África. A Mongólia é na Ásia, dividido entre a Rússia e a China. É um país extremamente frio. A capital, Ulaanbaatar, é a capital mais fria do mundo. Então, o maior desafio para nós, especialmente para mim, o primeiro desafio foi o frio, porque vai de 30 a 45 graus abaixo de zero, de 6 a 8 meses. Nós só temos 2 meses de verão. E o resto é inverno, de 30 a 45 graus negativos. E o segundo maior desafio foi a língua. Nós fomos para lá sem saber falar inglês. O Elbert sabia falar um pouco inglês. Eu não sabia falar inglês nem um pouquinho. E também não sabia, logicamente, falar a língua local. Então, durante 1 ano, eu tive que aprender o inglês num país onde ninguém fala inglês, porque a Mongólia faz parte da divisão norte asiática, onde pertence a Coreia, o Japão, a China. Então, cada país fala a sua língua. No escritório, obrigatoriamente, você precisa falar o inglês. E você precisa aprender a falar um pouco o mongol para poder sobreviver lá. Então, os 2 maiores desafios foram a língua e o frio. Nós tivemos, pela graça de Deus, superar esses grandes desafios. Eu acho que as maiores alegrias, no meu caso, e também acho que no caso do Elbert, que nós fomos os primeiros departamentais da história da Mongólia. Então, ele como ministerial, educação, eu peguei Lar e Família, Ministério da Mulher, Ministério da Criança, IAFAM. Nós, pela graça de Deus, porque os desafios são muitos, nós começamos o trabalho do zero, porque a igreja lá tem 12 anos só. Quando nós chegamos, tinha 800 membros, e nós saímos, tinha 1.200 membros no país inteiro. Então, assim, eu acho que as maiores alegrias, quando nós saímos, é poder ver que algumas coisas que ficaram. Por exemplo, o Departamento da Criança, eles não sabiam nem o que era a lição da escola sabatina. Então, começar a traduzir do inglês para o mongol,
todo o material, então, para essas crianças terem algum tipo de material. Então, acho que, apesar dos grandes desafios que nos faz depender mais de Deus, as maiores alegrias é ver o que Deus fez, apesar da gente e através da gente. Ok. Cleide, muito obrigada pela sua entrevista, linda a experiência de vocês e que sirva de exemplo, né, inspiração para outras pessoas. Que Deus continue abençoando o ministério de vocês. E o SNTV de hoje fica por aqui. Mais notícias e informações você pode acompanhar no portal adventista.org em português e espanhol. Até semana que vem.